Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te suplicamos nessa hora a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Nós temos uma necessidade, Deus, de ouvir a tua voz, porque somente a tua voz nos faz seguir os teus caminhos, e pedimos nessa hora que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Faça de mim, Senhor, apenas um instrumento em tuas mãos e fale com teu povo. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Há 25 anos atrás eu morava na roça, literalmente na roça. Minha casa não tinha água encanada, nem luz elétrica. E o interessante é que o ônibus passava 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, irmãos. E quando chovia muito, às vezes o ônibus nem passava. Teve uma época que o ônibus passava 1 vez só por dia. Imagina isso. Hoje, se o ônibus ali demora um pouquinho, nós ficamos assim bem desesperados. Não é verdade? O telefone, você tinha que ir para uma cidade próxima e tinha lá uma casinha que você pedia a ligação, tinha que esperar, e aí sim você conseguia falar com alguém, e era muito caro. Depois eu vim para Itaperuna, vim trabalhar no Correio, trabalhei no Correio. E o meio de comunicação eram as cartas, né? Uma carta simples, ela demorava em torno de 12 a 20 dias para chegar. Imagina, se a notícia precisava se entregar com urgência. 12 a 20 dias. Aí tinha uma tecnologia muito avançada para a época, que era o telegrama. Telegrama, você passava um fax. Eu li muito telegrama dos outros. O pessoal eu tinha que passar, eu lia e passava. Eu lembro que algumas cartas, assim, alguns telegramas, era muito interessante. Quando morria alguém, o meio mais rápido possível era o telegrama. Eu me lembro de uma carta aberta, porque a pessoa chegou e me entregou e falou assim: eu vou mandar essa carta para o meu filho, uma carta de amor de um pai. O pai escreveu uma carta como se a cocaína estivesse escrevendo para ele. E falou: olha, eu te amo, eu te adoro, mas no final eu quero te matar. Eu lembro daquela carta que eu li toda. Irmãos, a tecnologia avançou, e louvado seja Deus por isso, que eu não sou contra a tecnologia. Mas algo aconteceu na nossa cultura que está mexendo conosco. Se chama o imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. E eu não sou contra a tecnologia, eu amo tecnologia. Mas por causa da tecnologia, desse avanço tecnológico, nós perdemos a paciência. Não temos paciência mais. Não é verdade? Algumas pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar da paciência de Jó. Eu já vi muita gente falar da paciência de Jó e eu tenho certeza que aquela pessoa nunca leu o livro de Jó. O livro de Jó, ele é destacado no Novo Testamento como alguém que era paciente. Tiago diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu queria encorajar a igreja a ler o livro de Jó. Tire um tempo, leia esse livro é muito importante. É interessante que na Galeria da Fé ninguém menciona o livro de Jó. Você vai para o livro dos heróis da fé, não tem ali. Mas o livro de Jó, irmãos, é um instrumento de Deus para tratar o nosso coração. Fala profundamente ao nosso coração. O tema da nossa mensagem hoje é: o meu Redentor vive. O primeiro versículo do livro de Jó é: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, presta atenção nisso, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 10 filhos. Deus presenteou esse homem com 10 filhos. 7 homens, 3 mulheres. Um homem extremamente rico, o maior do Oriente, para vocês terem ideia. E os seus filhos faziam seus banquetes, festas, convidava suas irmãs, e Jó era um homem que era preocupado com a santificação dos seus filhos. Diz que ele
acordava e oferecia sacrifícios a Deus, pensando assim: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente. Mas um dia, queridos, houve uma reunião no andar de cima, numa dimensão espiritual que nós não temos acesso, onde o diabo se apresenta diante de Deus, e até a morte e ressurreição do Senhor Jesus e a ascensão de Cristo, o diabo tinha esse acesso. De tal maneira que um dia os discípulos de Jesus estavam brigando quem era o maior, e Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que o diabo pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Ué, mas onde aconteceu isso? Em que dimensão aconteceu esse pedido do diabo para peneirar Pedro? No andar de cima. No andar de cima. Quando Cristo ressuscitou e volta para o Pai, Apocalipse que nós lemos aqui hoje, o diabo é expulso. E nesse andar de cima, irmãos, aconteceu uma conversa. E é interessante que foi Deus que chamou o diabo para a conversa. Isso que me chama a atenção nesse texto do livro de Jó. E Deus fala assim: de onde vem Satanás? Ele diz assim: eu estava aí rodeando a terra, passear por ela. Aí Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus ainda diz mais: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Presta atenção que é Deus que está dizendo as características de Jó. Não é a mãe de Jó, não é a esposa e nem são os filhos. Deus disse que ele era reto, íntegro e temente a Deus e que se desviava do mal. O Satanás, ele tem uma tese de doutorado dele, a tese de Satanás é a seguinte: Deus, o homem só te adora porque o Senhor abençoa. No dia que o Senhor não abençoar o homem não te adora. E ele diz isso para Deus. Ele diz para Deus: Deus, tire as bênçãos, que eu quero ver se ele não vai te amaldiçoar. Ele só te adora porque o Senhor o abençoa. E Deus então diz assim para Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, só não toque nele. Satanás sai da presença do Senhor e começa a chegar as notícias. Vem um servo correndo e diz assim: Jó, os sabeus mataram os seus servos, levaram todas as suas jumentas, só eu escapei para trazer a notícia. Quando esse servo estava falando, ainda chega outro servo correndo desesperado: Jó, aconteceu algo, queimou as ovelhas e os seus servos, só eu escapei para trazer a notícia. Quando ele falava, chega outro ainda e diz assim: Jó, os camelos também foram embora. Daqui a pouco, irmãos, a última notícia dessa primeira parte. Jó, seus filhos estavam festejando, veio um vento sobre a casa e os 10 morreram. 10 filhos e os 10 morreram. Jó acaba de ouvir aquela notícia, se levanta, rasga a sua roupa, lança em terra e adora, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele enterra os seus 10 filhos e adora a Deus. Mas a história não acaba aqui, Mateus. Tem ainda uma outra parte. Começa o processo de novo, a conversa de Deus com Satanás novamente. Irmãos, abre parênteses aqui. Nem sempre nós entendemos o agir de Deus. Nem sempre. Deus chama o diabo de novo, outra reunião, e Deus pergunta para o diabo: viste meu servo Jó, observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o diabo diz assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Eu quero ver se não blasfema com o Senhor. Sabe qual é a tese do diabo? Com saúde todo mundo adora. Na doença ninguém adora. Aí Deus diz: toca nele, só não tire a vida dele. Jó já tinha perdido todos os seus bens, os 10 filhos, e agora é a saúde. 3 áreas importantes na vida do ser humano. É o tripé: saúde, família e bens. E o diabo quer tocar nas 3. E ele chega agora e diz assim: pele por pele eu quero ver. Eu quero ver se o camarada te adora quando ele não tem saúde. E Deus diz assim: pois bem, ele está nas suas mãos, mas poupe a vida dele.
Satanás sai da presença de Deus, irmãos, e Jó é tomado de tumores dos pés à cabeça. Uma doença de uma hora para outra. Você imagina isso? Você perdeu todos os seus bens, você perdeu os seus 10 filhos e agora doença na sua vida. Tumores. Terrível. A esposa de Jó, diante da cena, ela olha para aquela situação e diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu imagino quando ela falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, o diabo no ouvido de Jó dizendo assim: morre mesmo, Jó. Eu tive a curiosidade, irmão, de ler o Alcorão. Não li todo. O Alcorão é o livro dos muçulmanos. Só que ele tem várias citações bíblicas. E eu queria ver o que o Alcorão fala sobre Jó. Olha que curioso. Principalmente dessa parte. Diz assim: ele deve ter dito à mulher, em sua precipitação, que bateria nela. É-lhe pedido, então, que a corrija apenas com um feixe de capim, para mostrar-lhe que ele é gentil, humilde, bem como paciente e constante. No Alcorão está escrito isso. Que Jó era para dar uma coça nela, mas foi pedido para ele dar apenas uma coça com feixe de capim. Só que a Bíblia está escrito diferente. Diante dessa orientação da sua esposa, dizendo para amaldiçoar Deus e morrer, ele diz assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A resposta de Jó, irmãos, é surpreendente. O que Jó está dizendo para sua esposa é o seguinte: então quer dizer que Deus é bom só quando nos abençoa? É isso que você está querendo me ensinar? É dessa maneira que nós devemos servir a Deus? Ele é só bom quando nos abençoa, quando nos cobre de bênção? É só quando nasce crianças na nossa casa, então, é que Deus é bom? É só quando tem prosperidade que Deus é bom? É só quando tem saúde que Deus é bom? Quando faltam essas coisas, então Deus não é bom? É assim que funciona? É o que Jó está dizendo para ela. Recebemos o bem e agora quando as coisas ficam difíceis, então nós temos que amaldiçoar Deus e morrer? É assim que deve funcionar a nossa vida? Nós cantamos um cântico muito lindo: eu te adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil quando recebe um diagnóstico. Isso é difícil quando um filho vai. Isso é difícil quando a situação financeira não está tão boa. É desafiador. E é o que Jó está dizendo: o homem então dorme rico e acorda pobre, perde os seus bens e enterra os seus filhos em um único dia, e agora ele está terrivelmente doente, pior, sem o apoio da esposa. Aí que é difícil. Sem dinheiro, sem os bens, sem os filhos, e a esposa dizendo: amaldiçoa o seu Deus, e morre, com vermes no corpo. Imagina a cena. Um hálito terrível, limpando os machucados com cacos de barro. Imagina isso, meus irmãos. Chegam os amigos de Jó. Bom, não tenho esposa, não tenho os filhos, mas eu tenho amigos. Chegou os amigos. Quando olharam para aquela cena e viu Jó naquele estado, 7 dias e 7 noites sem falar nada, calados. Nenhuma palavra para Jó. E foi bênção. Foi bênção. Porque às vezes o silêncio é melhor do que falar. Porque às vezes nós falamos besteira. Vamos querer consolar, mas falamos besteira, que aquilo ali não vai edificar em nada. Existem situações assim, meus irmãos, que nós não temos palavras. E nesses momentos a melhor coisa é ficar calado e, como diz a Bíblia, chorar com os que choram. Melhor coisa é essa. É você chorar com a pessoa. Porque a Bíblia diz que quando eles abriram a boca, só falaram, com todo respeito à palavra, asneira. Quando abriram a boca para falar alguma coisa com Jó, começaram a julgar Jó, dizendo: Jó, confessa o seu pecado. Fazendo um comentário tolo. Ô irmãos, quantas vezes isso acontece no meio nosso? Comentário que não edificou em nada. Eu conversando com a Gedra hoje, nós passamos perto de um local que quando o André foi diagnosticado com câncer, e aí nós conversamos com essa pessoa, eu falei: rapaz, meu genro está vivendo uma luta aí,
Aí eu falei para ele perguntou, como é que tá? Eu falei, não, teve metástase e tudo mais. Ele falou, você não tem jeito não, hein? Falou comigo, falou com a Gédria. Acho que o senhor André também vai lá e falava com o André também. Tem pessoas que é assim, irmãos. E assim são os amigos de Jó. Dizendo, Jó, pode confessar, Jó. Pode confessar o seu pecado, porque o pensamento daquela época, e ainda hoje, é o seguinte: todo sofrimento é por causa de um pecado específico. Se você está sofrendo, é porque algum pecado tem na sua vida. Esse é o pensamento da época e o pensamento ainda hoje. A ideia é o seguinte: Deus castiga as pessoas más e cobre de bênçãos as pessoas boas. É assim que até hoje muitas pessoas pensam. Jesus, ele maravilhoso. Um dia perguntaram para Jesus assim: Senhor, essa criança nasceu cega. O pecado foi dela ou foi dos pais? E Jesus disse: nem ela e nem os pais. Essa doença é para a glória de Deus. Não quer dizer que você está sofrendo que tem um pecado específico na sua vida. Pode ser que tenha. O mesmo Deus que nos corrige é o Deus que nos prova. E existe uma diferença aí. Deus pode corrigir por causa de algum erro? Pode. E louvado seja Deus quando Ele corrige. Mas Deus pode provar a gente também. Existe um princípio na palavra de Deus que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É o princípio da semeadura. Mas o livro de Jó foi escrito para nos ensinar que nem sempre o princípio da retribuição divina se aplica a todos os casos. Nem sempre. O livro de Jó está aqui para nos ensinar sobre isso, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Qual é o pecado na vida de Jó? Qual o pecado específico que ele fez, que ele cometeu, para passar por o que ele está passando? Como eu disse para vocês, Deus disciplina sim, mas Deus também nos prova, irmãos. É só você olhar ao nosso redor, você vai ver muitas pessoas que não têm nenhum temor a Deus, a saúde está jóia, a prosperidade vai bem, os filhos passam na faculdade com uma facilidade danada, os nossos têm dificuldade. Não serve a Deus, não ama a Deus, está nem aí, zomba de Deus ainda. E às vezes você vai conhecer alguém piedoso, alguém que teme o Senhor, alguém que procura buscar o Senhor, ama o Senhor e vive enfrentando problemas. Por isso que essa matemática não é boa. Dizer, se alguém está sofrendo é porque tem algum pecado específico. No meio dessas provações todas, Jó faz 16 perguntas para Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E ele faz 34 queixas diante de Deus. Deus não responde nenhuma. A maneira de Deus nos ensinar, irmãos, é muito interessante, porque Deus, ao invés de responder as perguntas de Jó, Deus faz perguntas para Jó. Deus disse assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você nem existia, cara. Onde você estava, Jó, quando eu disse para a onda do mar, quebra aqui e não ali? Onde você estava, Jó, quando eu decorei o céu com as estrelas? Essa é a maneira de Deus tratar com Jó. Você estava onde, garoto? E aí, irmãos, é nesse contexto de lágrimas, de luto, de dor, do vale da sombra da morte que Jó diz o texto que nós lemos. Volta aí para Jó, capítulo 19, 23 e 23 até o 27. Diz assim: quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó diz assim: como eu gostaria que aquilo que eu vou falar agora fosse gravado, fosse escrito. Mal sabia Jó que Deus estava registrando isso para nós. Onde a palavra de Deus diz assim: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E Deus registra essas palavras de Jó. E aí eu quero tirar com vocês aqui 3 verdades essenciais para a nossa vida, do versículo 25 a 27. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, isso aqui é muito profundo, para mim é muito especial. Porque Deus diz para o diabo, Deus diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
Deus fez essa declaração sobre Jó. A declaração foi feita pelo próprio Deus, não foi a esposa, não foi os filhos, nem a mãe de Jó. Esse homem que é apontado como um exemplo para nós, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Como um homem íntegro, reto, temente a Deus, precisa de um Redentor? Para que um Redentor para um homem desse? Porque a salvação não é pelas obras. Esse homem vai comparecer diante do juízo final, confiando num Redentor. E você? E eu? Como que você vai estar diante de Deus um dia? Ele era íntegro, ele era reto, ele é temente a Deus, ele é alguém que se desviava do mal, e ele diz: eu sei que eu tenho um Redentor, e ele vive, e por fim vai se levantar sobre a terra. Eu gosto do texto de Efésios que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Um homem com tantas qualidades, irmãos, tem uma esperança, e a esperança é um Redentor que vive, que vai se levantar. Um homem que não teve um passado escuro como o meu e como alguns aqui, ele tem uma esperança, e a esperança dele é a mesma minha, de um Redentor, de um Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Isso quebra todo o nosso legalismo. Quando nós olhamos para uma pessoa que talvez não serve a Deus como nós servimos, e achamos assim, que somos superiores àquela pessoa, superior àquela pessoa. Esse homem é elogiado por Deus, destacado por Deus, ele pede a Deus, a sua esperança está em um Redentor, não está nas suas atitudes. Em quem você espera? Será que no fundo do nosso coração nós não confiamos em nós mesmos? Será que no fundo nós não falamos assim: eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim, e Deus vai ter que me levar? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A segunda verdade desse texto é o versículo 26, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele crê na ressurreição do corpo. Irmãos, não é verdade que Deus veio salvar só a nossa alma, não. Às vezes nós falamos assim: Jesus veio para salvar a nossa alma, olha aí o corpo. Eu sei, depois revestido esse meu corpo da minha pele, na minha carne eu verei a Deus. O apóstolo Paulo, quando trata essa questão da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabe, irmãos, na doença, cheio de tumores, ele tem plena convicção que ele vai ter um corpo perfeito um dia. Ele sabe que um dia Deus vai dar um corpo perfeito para ele. Ele tem essa esperança. Esse corpo aqui, essa carcaça minha aqui, ela está sujeita a doenças, está sujeita ao envelhecimento, à decomposição. Mas um dia receberemos um corpo perfeito. E é essa a esperança de Jó na doença, na luta, na dificuldade, tomado de tumores, ele tem uma esperança: não, mas um dia eu vou estar com o meu corpo perfeito na presença de Deus, como diz o texto de Apocalipse que nós vimos aqui hoje: Deus vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Terceira verdade desse texto, versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele tem certeza, e no meio do vale, ele coloca os olhos dele, sabe onde? Na presença de Deus. Ele não busca força interior. Olhe para dentro de você, 15 passos para você vencer. Não, não olha para isso não. Os meus olhos verão Deus. Uma vida centrada em Deus, ele enfrenta as provações confiando nas promessas de Deus.
Sabe, irmãos, Paulo disse assim em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Você sabia que Deus pode não te curar? Você sabia que Deus pode levar você com essa doença? E eu oro para cura. Eu creio em cura. Eu experimento cura. Mas a minha esperança não é aqui. A minha esperança é a presença de Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. De saudade me desfalece o coração. Eu quero concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações para nós. Você pode me perguntar assim, Bruno, por que Deus permitiu esse homem passar por tudo isso? Por que Deus permite que um homem temente a Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal, passar por isso tudo? Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei os detalhes. A Bíblia não me revelou os detalhes disso tudo, mas eu sei de uma coisa, Jó cresceu no meio dessas lutas. Ele aprendeu mais de Deus. Ele disse assim, no final do livro, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No final do livro ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por que Deus permite que os seus filhos passem por provação? Para que possamos crescer, irmãos. Para que possamos conhecer mais do Senhor. Para que possamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nem todos passam. Porque a maneira de Jesus ensinar a gente não é a mesma. Ele me ensina de um jeito, ensina a Letícia de outro jeito. Teve algumas pessoas que ele curou sem olhar. Pode ir lá que está curado. Teve outros que ele cuspiu no chão, fez um barro ali, passou no olho do camarada, ainda mandou o cara lavar no tanque de Siloé ainda. Por que ele faz assim? Não sei. Mas ele sabe lidar com cada um dos seus filhos. Ele tem a maneira de ensinar, ele sabe mexer com o nosso coração e nos ensinar a depender dele.